Gênesis, capítulo 37, estamos falando sobre a cura da alma. Capítulo 37 de Gênesis, versículo 13. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, versículo 13, capítulo 37, diz assim: Israel disse a José: teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Vem, e eu te enviarei a eles. E ele disse: aqui estou. E ele lhe disse: vai, rogo-te, vê se está bem com teus irmãos e bem com os rebanhos, e traze-me palavra novamente. Assim ele o enviou ao vale de Hebrom, e ele se foi a Siquém. E um certo homem o encontrou, e eis que ele estava vagando pelo campo. E o homem lhe perguntou, e disse: o que você está procurando? E ele disse: eu procuro os meus irmãos. Dize-me, rogo-te, onde eles estão apacentando os seus rebanhos? E o homem disse: eles partiram daqui, pois eu os vi dizendo: vamos para Dotã. E José foi após os seus irmãos e os encontrou em Dotã. E quando eles o viram de longe, antes que se aproximasse deles, conspiraram contra ele para matá-lo. E eles disseram uns aos outros: eis que está aqui vindo o sonhador. Vamos, pois, matá-lo e lançá-lo numa cova, e diremos: algum animal o devorou, e veremos o que se tornará os seus sonhos. E Rúben, ouvindo isso, livrou das suas mãos e disse: não o matemos. E Rúben lhes disse: não derrameis sangue, mas lançai-o nesta cova no meio do deserto, e não ponde as suas mãos sobre ele. Disse isso a fim de livrá-lo das suas mãos, para fazê-lo voltar a seu pai. E aconteceu que quando José havia chegado a seus irmãos, eles despiram José da sua túnica, sua túnica de várias cores que estava com ele, e eles o tomaram e o lançaram em uma cova, e a cova estava vazia e não havia água nela. E eles sentaram-se para comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis com a companhia de ismaelitas vinha de Gileade com seus camelos, carregando especiarias e bálsamo e mirra, e transportando para o Egito. E Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas, e que nossas mãos não estejam sobre ele, pois ele é nosso irmão e a nossa carne. E seus irmãos ficaram satisfeitos. Então passavam ali mercadores midianitas, e eles tiraram e levaram José da cova, e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e eles trouxeram José ao Egito. Senhor, fala conosco nessa palavra, fala, Senhor, ao nosso coração, aquilo que nós precisamos saber, aquilo que nós necessitamos aprender, para que possamos realmente viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que toda e qualquer ferida na alma seja curada, seja nessa noite, ó Deus, liberta de tudo aquilo que aprendia, que a escravizava, para ser e viver exatamente aquilo que o Senhor quer e deseja para cada um de nós, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Irmãos, essa história que a gente vê, conhecida de todos, quando José recebe a incumbência do seu pai de ir até seus irmãos onde eles estavam, e levar até eles mantimento, e saber das novidades, saber como que eles estavam, pois o seu pai queria saber notícias, pois quando eles saíam com o rebanho, demoravam vários dias para retornar. E ele assim sai de casa todo feliz, satisfeito em
se sentir útil, que a gente fica quando a gente se sente útil, é útil na vida de alguém, isso gera dentro de cada um uma satisfação. José sai com esse sentimento, com esse desejo no coração de matar a saudade de ver os seus irmãos, de levar boas notícias para seu pai e assim seguir a vida. Mas nós aprendemos aqui nesse texto e vemos que não foi exatamente isso que aconteceu, pelo contrário. Aconteceu algo que ele jamais sonhava, que ele jamais esperava, que ele jamais, em algum momento, pudesse sequer pensar algo semelhante. E muitas vezes, irmãos, é o que acontece em nossas vidas, ou na vida da maioria das pessoas. Todos, quando iniciam um processo de um relacionamento com alguém, inicia-se um namoro, um noivado, isso às vezes chega a um casamento. Ninguém entra nesse processo para sofrer, para ser infeliz. Alguém, quando começa um trabalho novo, chega lá todo feliz, cheio de alegria, casa cheio de expectativa, de alegria e felicidade, inicia qualquer outro tipo de ação da mesma forma. Só que muitas vezes é exatamente o contrário. A pessoa casa e, ao invés de receber amor e carinho, recebe agressões, xingamentos, traição, mentiras. É usado para, alguém usa para tirar proveito, se dar bem na vida. Às vezes a pessoa começa a trabalhar em algum local e é exatamente o contrário, recebe uma proposta, chega lá e é outra, e assim por diante. Somos, ou já passamos por várias situações difíceis, traições, às vezes pessoas que foram violentadas, abusadas enquanto crianças ou depois de adultos, passando por vários tipos de situações que não eram o que esperavam, não eram o que imaginavam, mas passaram, enfrentaram, viveram, sofreram. Eu quero falar para vocês nessa noite sobre um pouquinho dessa história de José, que todos nós já ouvimos, ou a grande maioria já ouviu. José, no primeiro momento, ele poderia ter tomado dois tipos de atitudes com relação a isso que aconteceu com ele. Eu imagino que José, quando chega naquele lugar cheio de alegria, seus irmãos o agarram e o jogam naquela cova, talvez ele ainda pensando que fosse aquilo uma brincadeira, porque irmãos tem umas brincadeiras esquisitas, meia diferente. Você acha que está se matando, está brigando, dando porrada? Não, a gente está só brincando, A mãe fica doida, fica, meu Deus do céu, agora passar assim, passa nos dois, para garantir, Então talvez ele pudesse estar achando que era uma brincadeira. Jogaram ele na cova, e às vezes lá dentro ele poderia estar ouvindo os irmãos comentando: não, vamos matar ele, não, vamos matar não, vamos vender. Ele ali achando que aquilo talvez fosse uma brincadeira. E quando aquela caravana de ismaelitas passa por ali, indo para o Egito, eles pegam ele lá de dentro, chegam e o vendem. Eu fico imaginando que até a ficha caía, irmãos, diante daquela situação. E às vezes assim conosco, quantas coisas que acontecem que a gente já passou na vida, irmãos, alguém fazendo algo conosco, que a gente jamais, até a ficha cair, processar aquilo que está acontecendo com a gente, leva um certo tempo, sim ou não? Você, não era o que eu esperava, eu não casei para viver isso, eu não fui passar naquela casa para ser abusado, eu não entrei naquele emprego, naquela empresa para ser humilhado, para passar por esse tipo de situação e tantas outras coisas. E até nosso cérebro, nossa mente processar tudo que está acontecendo leva um certo tempo. E quando ele está ali amarrado, algemado, acorrentado, irmãos, quando ele vê que aquilo é verdade que está acontecendo com ele, José poderia ter, a princípio, dois tipos de situações. José tinha tudo para dar errado na vida, irmãos.
José tinha tudo para dar errado. Ele poderia ter se tornado uma pessoa cheia de mágoas, uma pessoa rancorosa, raivoso. Ele poderia ter se tornado uma pessoa ressentida, uma pessoa estressada, briguenta, ou talvez ele poderia ter se tornado uma pessoa melancólica. Segunda opção, poderia ter se tornado uma pessoa chorosa, né? Chorona, se vitimizando por tudo. Minha vida está assim porque meus irmãos fizeram aquilo comigo. Minha vida poderia estar melhor se eu não tivesse passado por aquilo. Minha vida poderia ser diferente se eu não tivesse passado por aquilo, se eu não tivesse confiado naquela pessoa. Se eu não tivesse acreditado naquela pessoa, hoje eu estaria bem melhor. Se vitimizando, poderia ter feito isso, sim ou não? Poderia ter tomado esse tipo de atitude. Então aqui eu trouxe a vocês 2 tipos de atitudes que a grande maioria das pessoas tomam na sua vida. Ou a primeira, raivosas, cheias de mágoas, rancorosas e agressivas, ou melancólicas, choronas e se vitimizando por tudo, dizendo que a vida delas é do jeito que é por causa dos outros. E ele poderia fazer isso, mas o que nós encontramos é exatamente o contrário. José, quando chega lá no Egito, vendido como escravo, vendo aquelas algemas, eu fico imaginando, irmãos, que dentro dele, ele talvez possa ter orado, falado com Deus: Senhor, eu vim para cá, não sei por que eu estou aqui, mas Senhor, esteja comigo por onde eu andar, por onde eles me levarem. Senhor, esteja comigo, não me deixe que eles façam mal, me guarda, Senhor, nessa situação. Eu quero fazer a diferença nesse lugar. Meu Deus, me trouxeram aqui como escravo, mas eu não quero viver como escravo, não quero ser escravo, não quero viver como escravo, eu quero fazer a diferença. Senhor, me ajuda, seja comigo. Meu Deus, faça algo na minha vida que não foi feito na vida de ninguém até hoje, pois eu creio em Ti, eu confio no Senhor, porque Tu és Deus para levantar quem o Senhor quiser, para derrubar quem o Senhor quiser. Tu és Deus para sarar, Tu és Deus para ferir. O Senhor é quem levanta, o Senhor é quem derruba. Todo o poder está nas Suas mãos. E eu fico imaginando que ele estava ali agindo a sua fé, confiando no Senhor, irmãos. Diante de toda aquela situação, eu quero falar para você sobre ressignificar a vida. Ressignifique tudo aquilo que você já viveu, que você já enfrentou, se realmente você quiser ter a sua alma totalmente curada em nome de Jesus. José lhe deu um novo sentido para a vida dele. Ele poderia ter seguido o caminho que 90%, 99% das pessoas tomariam. Ele poderia ou não? É o caminho natural, cheio de mágoa, ódio, ira, ou chorando, reclamando de tudo, se vitimizando por tudo. É o caminho que a maioria das pessoas toma quando passam por algum tipo de situação que eu citei anteriormente. Mas ele decide fazer tudo diferente. Por isso, meu irmão, a vida que você quer só depende de você. Coloca a mão no seu coração e diga assim: a vida que eu quero só depende de mim. Isso é tão profundo, irmãos. Eu espero que você compreenda aquilo que Deus tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. É muito profundo isso. José deu um novo sentido àquela situação. Talvez ele colocou dentro de si: eu vou ser o melhor em tudo que eu fizer. Ele não sabia o que ia acontecer lá na frente, mas ele tomou uma decisão agora. Ele foi como escravo. Nenhum escravo é levado em uma casa para fazer coisas bonitas. Ele vai fazer os piores serviços da casa, aquilo que ninguém quer fazer: limpar banheiro, varrer a casa, passar pano na casa, tirar teia de aranha. Ninguém quer fazer.
De repente mandaram ele lavar os banheiros, limpar o chão, tirar teia de aranha, e ele talvez tenha decidido, vou ser o melhor no que eu estou fazendo, vou ser o melhor limpador de chão, vou ser o melhor matador de aranha, vou ser o melhor limpador de banheiro. O pessoa vai entrar aqui, vai sentir o banheiro cheiroso, bonito, vai ver o piso brilhando, vou ser o melhor lustrador de móveis, e assim foi fazendo o melhor. Quando alguém olha aquela situação, irmãos, não, José é muito bom no que ele faz, vou testar ele agora em uma outra função. E aí coloca, olha só tudo que ele passou, mas ele decidiu fazer da vida dele algo totalmente diferente do que a maioria das pessoas decidiu fazer. E aí essa unção, meu irmão, está dentro de você, para você ser exatamente aquilo que Deus quer que você seja, em nome de Jesus. Está em você isso. Tem que, despertar apenas. Então ele vai subindo de cargo, colocam ele em outra função, e ele desempenha aquela função com excelência, bem feito, e aí ele começa a subir, vai subindo, e você sabe a história até o ponto que ele se torna governador da terra do Egito, o lugar que ele foi levado para ser escravo, para ser humilhado, para ser abusado, para ser ferido, para ser chicoteado, para ser morto. Ele se torna governador. Irmãos, presta bem atenção. Ele, como escravo naquele lugar, se ele cheio de mágoa, cheio de ira, aquela pessoa que o comprou, que foi Potifar no começo, ou qualquer outro que tivesse comprado, ele já se tornasse rebelde, queria chutar, queria morder todo mundo, brigar com todo mundo. O que você acha que ia acontecer com ele? Chicote no lombo, sim ou não? Chicote. Você vai aprender na marra, chicote. Aí quando ele estava sendo chicoteado, mas eu estou aqui por causa dos meus irmãos, aqueles infelizes, sim ou não? Mas era no sentido que ele mesmo estaria dando para a vida dele, sim ou não? Os irmãos fizeram uma coisa errada, fizeram, mas o destino que ele iria tomar dependia das decisões dele. Eu quero que você pense nisso e coloque isso no seu coração. Não sei o que você já passou, o que você já viveu, o que você já enfrentou, mas o destino que você vai dar para a sua vida só depende das suas decisões, só depende de você. Ele usou tudo aquilo que ele sofreu lá atrás como uma força interior para crescer na vida, para ser o melhor. Casou, teve uma família, irmãos, abençoado, prosperou, enriqueceu, foi honrado. E assim você pode ser também, no nome de Jesus, irmãos. Não interessa, não importa o que você viveu, o que você passou, ressignifica a sua vida. Olha o que você enfrentou, o que você já viveu. Então, diante do que você já passou, irmãos, aprenda a ressignificar a sua vida. Não é fácil, não é fácil, não é nem um pouco fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Eu contei aqui, mandei até um vídeo hoje de 2 minutos contando uma história de um homem que tinha 2 filhos. Esse homem era alcoólico, vivia caído nas mesas de bar. Um homem que tinha um casamento destruído, não conseguia ter bons relacionamentos com ninguém. Um homem que não parava em serviço nenhum, não conseguia parar mais de 2, 3, 5 meses no serviço, endividado. E ele teve 2 filhos, e um desses filhos, eles cresceram, um desses filhos também seguiu o mesmo caminho. Era um rapaz alcoólatra, drogado, não conseguia ter relacionamento, não conseguia ter uma pessoa ao seu lado, manter um casamento, cheio de brigas, ninguém parava do lado dele, não parava em serviço nenhum, também endividado, uma vida completamente perturbada. E alguém pergunta para esse rapaz, diz assim: por que você tem esse tipo de vida? Por que você vive dessa maneira? E aquele homem, aquele rapaz diz assim: eu sou dessa maneira por causa do meu pai.
Meu pai não conseguiu ficar casado com a minha mãe, era violento, não parava em serviço nenhum, endividado, vivia nas noites bebendo. Eu também sou assim por causa dele, porque ele era assim, eu também sou assim. Em contrapartida, o outro irmão era totalmente o oposto. Um homem bem vestido, uma família, um casamento maravilhoso, uma família maravilhosa, feliz, financeiramente bem estruturado, tranquilo, não tinha vícios, não bebia, não fumava, não usava drogas. E alguém vai lá e pergunta para ele: me conta qual é a razão do seu sucesso, como é que você não tem vício nenhum, como é que você consegue ter uma família feliz, como é que você consegue prosperar financeiramente, qual que é o segredo, por que você é assim, como que você é assim? E ele diz: olha, eu sou dessa maneira por causa do meu pai. Meu pai era alcoólatra, e eu decidi não ser. Meu pai não conseguia ter um casamento feliz, não teve um casamento feliz com a minha mãe, e nem com nenhuma outra mulher. Eu decidi ser feliz, casar e ser feliz, e ter uma esposa maravilhosa, e cuidar dela e fazer o bem para ela. Eu decidi que eu iria crescer financeiramente, eu decidi que eu iria prosperar, que eu iria comprar aquilo que eu quisesse, viajar para onde eu quisesse. Eu decidi isso, e hoje eu vivo isso graças ao meu pai. Porque meu pai, o que ele fazia, eu decidi fazer totalmente diferente. Então eu quero dizer para vocês, para você que está me assistindo, a vida que você quer só depende de você. Ressignifique a sua vida. Um exemplo que nós temos hoje dia 29 de abril de 2020, a nossa ministra dos Direitos Humanos da Família, Damares Alves, uma mulher que está fazendo um brilhante trabalho, cuidando das crianças, dos idosos, de abuso infantil, das tribos indígenas, etc. Essa foi uma mulher que aprendeu a ressignificar a vida. O testemunho dela, quando ela diz que foi abusada quando criança, foi violentada quando criança, mas ela decidiu fazer diferença. Hoje ela luta e defende as crianças, porque ela sabe a dor que ela sofreu, ela sabe o trauma que ela viveu, que estava dentro dela, e hoje ela cresceu, estudou e decidiu dentro do coração dela fazer a diferença e salvar crianças, ou colocar na cadeia aqueles que assim fizeram, violentaram, que estupraram, que torturaram crianças ou idosos. Hoje ela luta defendendo, porque ela ressignificou a vida. Ela poderia muito bem ficar se lamentando, chorando, aborrecida ou raivosa, poderia ou não? Sim ou não? Mas decidiu fazer diferença, usou a dor que ela teve lá atrás como uma força hoje para lutar contra e fazer a diferença no mundo. Aprenda a ressignificar a sua vida, porque a vida que você quer só depende de você. Amém? A vida que você quer viver, você pode. Você pode. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz o seguinte: uma coisa eu faço, eu esqueço daquilo que ficou para trás e prossigo para a frente, prossigo para o alvo, para aquilo que está diante de mim. Tudo que você viveu passou, meu irmão, minha irmã. Aprenda a olhar para frente. O maior problema que existe hoje, pessoas que não conseguem se desvencilhar de dores, de mar, de coisas do passado, de feridas da alma, que cada vez que se fala nisso ou se pensa nisso, a pessoa sente aquela dor como se estivesse acontecendo hoje, tudo de novo. É que os olhos dela estão sempre lá. Os olhos dela estão sempre lá. Olha que a pessoa tirar os olhos de lá, você vai começar a enxergar tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. O diabo um dia usou alguém lá atrás para fazer mal para você. Aqueles irmãos de José foram usados pelo inferno, pelo diabo, vai destruir a vida deles. Só que Deus fez totalmente diferente, porque ele confiou em Deus. Quer dizer, para você, confie no Senhor.
Confie em Deus de todo o seu coração, entregue sua alma, sua vida ao Senhor, descansa no Senhor, descansa nele, descansa na sua palavra, entrega sua alma, seu coração, seu espírito ao Senhor. Se um dia o diabo tentou acabar com você, diga: Satanás, agora que eu vou vencer, agora que eu vou crescer, agora que eu vou fazer diferença, agora que eu vou ser melhor, agora que eu vou romper barreiras que eu não estava conseguindo romper, porque eu vou ser exatamente aquilo que Deus quer que eu seja, eu vou viver exatamente aquilo que Deus quer que eu viva. Jesus disse que no mundo eu vou ter aflições. Ele disse que eu terei aflições, mas Ele deu uma promessa dizendo que eu vou ter vida, e vida com abundância, e é nessa promessa que eu coloco a minha fé. Amém, irmão? Onde você tem colocado a sua fé e a sua esperança, irmãos? Tem pessoas que vêm e dizem: mas no mundo a gente vai ter aflições. Então a fé dela é que ela tem que ter aflição, viver em aflição, viver em perturbação, viver em perseguição. E tem hora que eu escuto, a gente ouve tantas pessoas de aconselhamento, a pessoa fala assim: tanta coisa, faz, gente do céu, eu tenho uma igreja inteira para cuidar, não passo 10%, será que eu estou? Ou seja, como é que você enxerga a vida, irmãos? Como que você vê a vida? Como oportunidade de crescer, ou como alguém querendo te matar, te derrubar? Sabia que quanto mais difícil a situação, mais você cresce? Quanto mais difícil a hora que você está vivendo, mais você cresce, porque aquilo te empurra para crescer, irmão. Glória a Deus. Aquilo te empurra, ou você vai ou vai, Glória a Deus. ou vai a racha, meu irmão. Isso é ótimo quando acontece na vida da gente, a gente precisa tomar atitude. E quando a gente dá um passo adiante, irmãos, às vezes a praia está depois da curva. Aí você está andando aqui, meu Deus do céu, está por aqui está ruim, está difícil, de repente tem uma curva lá na frente, aqui você vira a curva, aquele marzão bonito, aquela praia maravilhosa, esperando por você. E assim é a vida, irmãos. O diabo quer nos fazer parar. Por que você acha que Jesus disse: eu sou o caminho? Ele não disse: eu sou um sofá. Porque se ele dissesse: eu sou um sofá, você iria parar e ficar sentado nele. Ele disse: eu sou o caminho. Um caminho, você não fica parado nele. O caminho você fica, ó, andando, caminhando, correndo, sim ou não? E assim é a vida, irmãos. Mas o diabo quer nos fazer parar. Porque se a gente parar, a gente nunca vai chegar. Nós nunca chegaremos aonde Deus quer. Por isso, meu irmão, siga aquilo que Jesus disse: eu sou o caminho, Ele é o caminho. Então ande, se levante. Olha o que Jesus diz mais para encerrar essa mensagem. Jesus disse assim: se alguém te obrigar a andar 1 quilômetro, o que ele disse? Ande 2. Irmão, não é para ficar parado. Levanta a cabeça, ressignifica a sua vida. Olha o que alguém fez ou passou. Meu irmão, olha para frente, decida ser o melhor, decida fazer melhor, decida viver melhor nessa terra e seja feliz, seja abençoado, seja liberto, seja curado. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre você todos os dias e serão, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Você vai viver o melhor de Deus nessa terra e no final vai ter salvação da sua alma. Se você crer, coloque de pé. Vamos orar. Aplauda bem forte em nome do Senhor Jesus. A vida que você quer só depende de você. A vida que você quer só depende de você. Amém? Feche os olhos.